Olá, pessoal. Meu nome é Elaine Cristina, eu sou aluna do sexto período de Engenharia Agronômica e hoje eu vou falar sobre o resfriamento artificial para o controle de coleóptera. Os integrantes do grupo são a Bianca, o Francisco, a Lavínia e o Vitor Moreira. Do que é o resfriamento artificial? Ele é utilizado para conservar a qualidade dos grãos em regiões tropicais. Ele preserva a qualidade dos grãos e proporciona a redução do ataque de insetos pragas. O resfriamento artificial de grãos é obtido quando a temperatura é reduzida abaixo da temperatura ambiente, usando um sistema mecânico de refrigeração. O grão com conteúdo de água de 16 a 18% pode ser armazenado com segurança por 3 a 18 meses, reduzindo a temperatura para uma faixa entre 3 a 10 graus Celsius, inibindo o desenvolvimento de insetos e fungos. Trouxemos uma eficiência comprovada, que é o resfriamento artificial para o controle de coleóptera em arroz armazenado em silo metálico. Os autores são a Sônia Maria, o Alexandre Felipe e o Flávio Antônio. Segundo Lazari, os grãos e sementes de arroz estão sujeitos a perdas na qualidade física, sanitária e nutricional, desde a sua maturação fisiológica no campo até o momento do consumo. E essas alterações são causadas normalmente por fungos, insetos e manuseio inadequado durante a colheita, o ressecagem, o armazenamento. E isso pode gerar prejuízos financeiros aos armazenadores e processadores. E dentre as medidas alternativas para o controle das pragas do arroz armazenado em casca, o resfriamento artificial da massa em grãos representa uma ferramenta valiosa na redução da multiplicação dos insetos e da manutenção da qualidade dos grãos, especialmente nas regiões de clima quente, que não dá para usar o ar para o resfriamento. E assim, eles não usam aeração com ar natural, eles usam a aplicação de controle químico, geralmente. E nas regiões mais frias, o resfriamento ele pode ser feito através da aeração do ar, porque é um ar mais frio, né? O uso da aeração com ar, ele possibilita um armazenamento mais seguro do grão, principalmente em regiões de clima quente, e isso vai reduzir o uso de inseticidas químicos. Alguns cientistas estudaram e revisaram o efeito da temperatura sobre o desenvolvimento e reprodução dos insetos. E a temperatura discutida entre eles foi entre 14 e 16 graus Celsius ou mais baixo que isso. O objetivo dessa pesquisa foi avaliar a eficácia do resfriamento artificial para reduzir o desenvolvimento de pragas em unidade armazenadora de arroz. A hipótese básica deles é que a insuflação de ar frio produzido artificialmente reduz a população de coleópteros quando a temperatura da massa de grãos de arroz é mantida em torno de 15 graus Celsius. O experimento ele foi desenvolvido em uma unidade de armazenamento e processamento de arroz de uma cooperativa de produtores em Massaranduba, Santa Catarina. O tratamento ele foi aplicado em um silo metálico com capacidade para 5.000 toneladas, contendo arroz em casca armazenado. Eles misturaram o arroz em casca armazenado da safra de 2001 e 2002, e a massa de grãos apresentava um alto nível de infestação de diversas espécies de insetos devido a essa mistura de um arroz novo com um arroz velho. A umidade do grão era de 13% e foi feita a aplicação de resfriamento artificial, insuflado aproximadamente 10 metros cúbicos por hora de ar frio a 12 graus Celsius durante 240 horas através do sistema de aeração com o equipamento móvel. O tempo de insuflação foi definido com base na temperatura da camada superficial da massa de grãos, quando ela foi reduzida aproximadamente por 15 graus Celsius. Esse foi o equipamento móvel utilizado.
E a respeito das avaliações, foram feitas avaliações quinzenais, sendo a primeira realizada antes do início do resfriamento e a última aproximadamente 90 dias depois. Eles instalaram 13 armadilhas do tipo calador. Elas foram inseridas a 30 centímetros de profundidade na parte superior da massa de grãos. Elas foram distribuídas em círculos. Foi 3 em cada ponto cardial e uma no centro. Os insetos, quando capturados, eles foram colocados em frascos coletores e depois colocados em sacos plásticos e foram devidamente etiquetados, congelados, até o momento da triagem. E depois, para fazer a contagem e identificação, foi utilizado um microscópio. A primeira coleta, ela serviu para testemunha para 6 posteriores que eles iriam fazer. As principais espécies capturadas com as armadilhas dos caladores foram os coleópteras e outras espécies, só que em baixo número. Antes do tratamento, era em média 767 espécies por calador, e a captura ela se elevou 21% na primeira avaliação após o tratamento, pois à medida que a massa de grãos resfria nas camadas inferiores, os insetos eles iam subindo para a superfície mais quente. E assim eles eram coletados nos caladores. Entre a primeira e a segunda coleta, não houve uma diferença significativa. 60 dias depois do tratamento, a temperatura da superfície da massa de grãos, ela começou a elevar. Isso resultou num crescimento populacional dos insetos que chegou a atingir níveis significantes. E isso foi mais elevado entre 70 e 90 dias. A espécie surinamensis, ela foi a mais abundante no arroz armazenado. Ela respondeu positivamente, né? Isso ele reduziu na terceira e na quarta coleta, e só voltou a aumentar quando o tratamento foi reduzido. Isso foi uma tendência para as demais espécies. A dominica, ela teve um aumento populacional muito mais significativo quando a massa de grãos voltou a esquentar. E isso indica que é uma espécie que precisa de mais atenção e tem que ter mais controle no arroz armazenado. As outras espécies de insetos, hemípteros predadores, formigas, também surgiu a mesma tendência com a relação à flutuação da temperatura. Dentre essas espécies, destaca o aumento significativo da população de hemípteros predadores, porque quando todas as espécies pragas também eram abundantes e a temperatura na superfície da massa de grãos estava acima de 20 graus Celsius, eles também tiveram um aumento da população. O conteúdo de água dos grãos manteve-se praticamente inalterado ao longo do experimento, em torno de 14%. A gente concluiu que a insuflação de ar frio ela apresenta um resultado satisfatório para o controle de insetos em arroz armazenado por um período aproximado de 60 dias. E também que o ar frio ele deveria ter sido aplicado quando a população de insetos e a temperatura elas começaram a se elevar. Para ter um resultado mais satisfatório, eles deveriam ter levado em conta a mistura do arroz novo com o arroz velho e a limpeza da estrutura para garantir um benefício do resfriamento artificial. Estamos abertos para as dúvidas e obrigado pela atenção de todos.